Então, quando a gente vai pensar, né, Ana também na fala trouxe, quando eu estava conversando com o Ju, sobre essa questão da gente ter uma ação em termos de ativação do processo miccional entre a fase de enchimento e entre a fase de esvaziamento, da gente ter um processo medular. Então, esse processo medular, ele se dá especialmente quando a gente ainda tem a fase reflexa da micção, em que o sistema nervoso central não está incluído no processo de manutenção de estabilidade, de relaxamento do detrusor durante a fase de enchimento, quando a gente ainda não tem tomada de decisão, quando essa criança, né, ou esse adulto, a depender de alguma lesão, não tem essa percepção de enchimento a partir do sistema nervoso central, daí a gente vai ter essa ação que é puramente reflexa em que a ação vai, né, a eferência e a aferência, elas viriam especialmente aqui em centro sacral da micção. Então, a gente espera que abaixo dos 2 anos, a gente tenha esse processo de enchimento da bexiga acontecendo. Mais facilmente, a gente pode encontrar contrações não inibidas desse detrusor durante a fase de enchimento, sem isso ser patológico, porque a gente não tem ainda esse estímulo central tão maduro a ponto de manter essa bexiga mais estável, mais relaxada. E aqui, durante essa fase de enchimento, então, de antemão, a gente pensa que é o sistema nervoso simpático que está em ação, mantendo esse detrusor relaxado, mantendo o esfíncter interno contraído, e não é o sistema simpático quem faz isso, mas o esfíncter externo uretral também tem a sua atividade basal de contração para manter a pressão dentro da uretra e a luz da uretra fechadinha. Daí, à medida que essa bexiga vai se distendendo e os receptores de estiramento da bexiga vão dar esse comando de aferência, né, de enchimento vesical, de que ela está cheia o suficiente para desencadear a micção, essa aferência, desculpa, vai para o centro sacral da micção, que é S2, S4 também, e lá a gente já vai ter uma resposta de inibição simpática, tóracolombar, e de ativação parasimpática, que fica nessa região sacral, já desencadeando o processo de relaxamento do colo da bexiga, o relaxamento, né, que não vai ser autonômico, reforço, de esfíncter externo, que é somático, mas nesse momento ainda ele faz numa ação reflexa, sem ser um controle voluntário diretamente, e contração do detrusor para que essa bexiga consiga ser esvaziada, podendo ainda ter nessa fase também incoordenação desse processo miccional, que seria ainda de não relaxamento completo do esfíncter externo, né, e de assoalho pélvico, mas que dentro desse processo, já que, né, fisiologicamente, a depender se a criança vai ter uma frequência ainda aumentada, a depender da fase, a gente teria uma eliminação de urina que não seria suficiente, qualquer incoordenação que exista dentro do padrão da fisiologia para causar infecção urinária. Então, a micção saiu completamente e a gente teria o início de uma nova fase. Então, a fase de esvaziamento mediado pelo parasimpático e a fase de enchimento mediado pelo simpático. Se eu trocar alguma coisa aí, vocês me corrijam, viu? Porque às vezes eu vou falando e sai coisa errada. Daí a gente vai para a expectativa de acima dos 4 anos, e os adultos, os idosos que não tenham alteração neurológica, que não tenham alterações anatômicas, a gente já vai ter o sistema mais complexo, incluindo o sistema nervoso central. Então, o que antes a gente tinha, né, de aferência somente para centro sacral da micção, a gente vai ter inclusão de centro pontino da micção e sistema nervoso central para tomada de decisão, para percepção do enchimento, né, e a gente passar a ter o processo da continência. Então, naquele mesmo processo, a gente vai ter o enchimento da bexiga, nesse processo mediado pelo sistema nervoso simpático, mantendo o relaxamento do detrusor, mantendo contração do colo vesical, de esfíncter interno, e o sistema nervoso somático mantendo contração basal de esfíncter externo, mais uma vez, para manter pressão intrauretral mais alta e relaxamento dentro da bexiga, reforçando o padrão de ação simpática para manutenção dessa estabilidade, desse relaxamento do detrusor.
Daí, quando se chega nessa capacidade máxima, quando a gente pensa na criança, vai ser o primeiro desejo, é o único desejo que ela tem. No adulto, vamos pensar que é o primeiro desejo miccional. Essa informação, essa aferência vai para centro sacral da micção, que vai subir através, né, de centro pontino da micção, com percepção em giro símbolo anterior, em região pré-frontal, de que o desejo miccional apareceu, mas enquanto isso, até eu tomar a minha decisão de fato ir ao banheiro e urinar, meu sistema nervoso central está trabalhando para manter essa bexiga relaxada, esse detrusor relaxado. Então, se a gente pensar em região pré-frontal, em núcleos da base, em região pontina, a gente vai pensar que esse sistema nervoso está trabalhando para manter, para reforçar a ação do sistema nervoso simpático durante essa fase de enchimento, evitando essas contrações não inibidas do detrusor. Uma vez que eu tomo a decisão de ir ao banheiro, percebi o desejo, tenho condição de ir ao banheiro, a gente já pode juntar com aquela informação, né? Pensando nos reflexos de Marroni, que ele descreveu todo o processo miccional através de reflexos. Nesse momento que eu tomei a decisão de que eu vou ao banheiro, eu aumento a contração automaticamente, mas é musculatura estriada, eu aumento a contração de esfíncter externo para conseguir chegar até o banheiro, ou se eu não vou até o banheiro, eu simplesmente vou inibir o meu desejo, eu mantenho essa contração de esfíncter externo e a minha vontade passa. Lembrando que isso é adequado para adolescentes para cima, né, e adultos. Pensando na criança, ela não teria primeiro desejo, segundo desejo miccional. Ela deve, né, ir ao banheiro nesse processo. Mas então tomei a decisão de ir ao banheiro, deixa eu ver se é essa setinha, não, é a próxima. E aí, nesse processo de tomada de decisão e ida ao banheiro, a informação vai retornar, né, mediado pelo centro pontino da micção, onde a gente vai ter inibição de núcleos da base, a gente vai ter inibição dessa inibição da bexiga de região pré-frontal, a ação do cerebelo para auxiliar no processo de coordenação da micção, e daí eu vou sentar no vaso sanitário, onde eu defini que eu vou urinar, pode ser lá no mar, nadando, na piscina, em qualquer lugar, decidi que eu vou urinar, eu vou ter o processo de inibição do sistema nervoso simpático, ativação do sistema nervoso parasimpático, e o meu somático, que vai ser quem vai iniciar o processo, vai dar o comando de relaxamento de esfíncter uretral externo. Relaxei esfíncter uretral externo, daí eu de fato permito que todo o ciclo de ativação do parasimpático haja, relaxando o esfíncter interno lá no colo vesical e desencadeando a contração do detrusor para conseguir fazer uma eliminação adequada. Então, essa coordenação entre contração do detrusor, relaxamento do esfíncter interno e relaxamento do esfíncter externo precisa acontecer entre esses sistemas, parasimpático e somático, e o cerebelo auxiliando nesse processo de coordenação também, de manutenção de equilíbrio corporal, de coordenação entre esses dois sistemas, e o nosso processo, né, de despir, enfim, desse processo da eliminação em si. Deixa eu ver se tem mais alguma setinha aqui para... Ah, tem. Aí vem a informação que vai desencadear a eliminação da urina.